Livro O Espírito Santo e Seus Dons, de Kenneth Hagin. Capítulo 4. O Espírito Santo dentro de nós, sua presença que habita em nós. Nesta lição, trataremos do assunto da presença do Espírito Santo, que através do novo nascimento passa a habitar na vida do crente. João 14, 16 e 17 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Nesta lição, quero focalizar nossa atenção naquela última frase de João 14, 17. Porque Ele habita convosco e estará em vós. Nascer de novo não é apenas uma experiência. Pelo contrário, é receber a presença do Espírito Santo que habita em nós. Sendo Ele uma pessoa divina que vem fazer em nós a sua morada, não há motivo para algum crente chegar a se sentir desamparado, abandonado ou destituído de consolo. O propósito de Cristo ao enviar o Espírito Santo foi que o Espírito Santo, uma personalidade divina, viesse para habitar conosco e estar em nós. Deus por nós, em nós e conosco. O Novo Testamento descreve 3 relacionamentos que Deus mantém com o ser humano. Primeiro, Deus é por nós. Segundo, Deus está conosco. E terceiro, Deus está em nós. Temos Deus por nós, é garantia de nosso sucesso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. Se Deus está do nosso lado, temos a certeza de vencer na vida. Se Deus é por você, e você sabe que Ele é por você, você se torna totalmente destemido na vida. Não importa quão difícil seja a situação, não importa quão escuras sejam as nuvens no horizonte da vida, você tem a calma, certeza de que você forçosamente vencerá em todas as circunstâncias, porque Deus é por você. Não poderá haver derrota se Deus estiver por nós. E louvado seja Deus, Ele é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você também pode ter a certeza de que Deus não somente é por você, como também em todos os lugares na vida e em todas as situações. Deus está com você. Não importa quais sejam as circunstâncias, se você é um cristão, Deus está com você. O conhecimento da palavra de Deus no tocante a isto deve certamente levar nosso coração a pular de alegria dentro de nós e animar o nosso espírito com fé e confiança. A Bíblia diz que no Novo Testamento, na Nova Aliança, temos uma melhor aliança com base em superiores promessas. Hebreus 8,6. Segundo a aliança no Antigo Testamento, Deus era por Israel e com Israel, mas não estava em Israel. O Novo Testamento, porém, além de Deus estar conosco e por nós, também temos algo melhor. Deus está em nós. Deus realmente está fazendo sua morada em nosso corpo como seu templo. 1 Coríntios 6,19. Os crentes são o templo do Espírito Santo. De todas as verdades poderosas em conexão com nossa redenção, este é o ponto culminante da nossa salvação. Depois de o próprio Deus nos ter criado de novo, tornando-nos novas criaturas em Cristo e propriedade dele mesmo, então Ele, na pessoa do Espírito Santo, faz do nosso corpo a sua habitação. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16 amplificada. Vocês não discernem nem compreendem que vocês, a igreja inteira em Corinto, são o templo de Deus, ou seja, seu santuário, e que o Espírito de Deus tem sua habitação permanente em vocês, para estar em casa em vocês, coletivamente como igreja e também individualmente. 1 Coríntios 6,19 diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19 amplificada. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo, o próprio santuário do Espírito Santo que habita em vocês, sendo que vocês o receberam como dom de Deus,
e que vocês não são de vocês mesmos? 2 Coríntios 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16 amplificada. Que ligação pode haver entre um templo de Deus e os ídolos? Porque nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus disse: habitarei em e entre eles, e andarei em e entre eles, e eu serei Deus deles, e eles serão meu povo. Na pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da deidade, o próprio Deus habita no crente através da experiência do novo nascimento. Deus já não habita no Santo dos Santos de fabricação terrestre. Nosso corpo se tornou seu templo. Veja bem, no Antigo Testamento, segundo a Antiga Aliança, a presença de Deus era mantida limitada ao Santo dos Santos. Ninguém ousava aproximar-se do Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote, e até ele só o fazia com a máxima precaução. Se outra pessoa ousasse penetrar no Santo dos Santos, cairia morta. Além disto, era necessário que todo homem na totalidade de Israel se apresentasse pelo menos uma vez por ano em Jerusalém, porque era ali que estava a presença de Deus, no Santo dos Santos. E o sumo sacerdote era designado por Deus para entrar no Santo dos Santos, a fim de oferecer sacrifícios e fazer expiação pelos pecados do povo. Na cruz, porém, Jesus disse antes de morrer: está consumado. João 19:30. Não estava se referindo à nova aliança quando disse está consumado. Ele estava falando do cumprimento final da antiga aliança. A nova aliança não foi instituída e ratificada a não ser quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, e então subiu nas alturas e entrou no celestial Santo dos Santos com seu próprio sangue. Hebreus 1:3 e Hebreus 10:12. Depois de Jesus ter obtido para nós a redenção eterna, conforme declara Hebreus, então, e somente então, foram consumadas e ratificadas as condições da nova aliança. Pendurado na rude cruz, em Gólgota, Jesus disse: está consumado. A palavra nos diz que naquele momento a cortina que fazia a separação entre o Santo dos Santos e o restante do templo foi rasgada em duas partes de alto a baixo. Mateus 27:51. Os historiadores judaicos nos contam que aquela cortina tinha 12 metros de largura, 6 metros de altura e 10 centímetros de espessura. Quando Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, Deus enviou seu mensageiro para rasgar aquela cortina do Santo dos Santos, de alto a baixo, o que significava que a antiga aliança chegara ao fim e que a presença de Deus já não ficaria restrita ao Santo dos Santos, de fabricação humana. Segundo a nova aliança, Deus habitaria dentro do crente. Jeremias 31, 33 e 34, Hebreus 8, do 6 ao 13, Hebreus 10, do 1 ao 17. Note que a cortina não foi rasgada de baixo para cima, conforme aconteceria se tivesse sido rasgada por algum meio humano. Pelo contrário, a cortina foi rasgada de alto a baixo, o que indica que isto não foi feito por seres humanos. Quando assim aconteceu, a presença de Deus que tinha ficado no Santo dos Santos saiu para fora daquele Santo dos Santos terrestre, e Deus nunca mais habitou no Santo dos Santos de fabricação terrestre. Porque Deus agora habita nos crentes. Quando chamamos um prédio de casa de Deus, estamos parcialmente com razão e parcialmente errados, de conformidade com aquilo que queremos dizer com aquela declaração. Se queremos dizer que o prédio é a casa de Deus porque Deus mora ali e habita ali, estamos enganados. Deus não habita num prédio. Se porém queremos dizer que o prédio é a casa de Deus porque é dedicado ao serviço do Senhor, então temos razão. É uma casa de Deus. Mas Deus não habita num prédio feito por mãos humanas. Ele mora e habita em nós, mediante o poder do Espírito Santo. Relativamente, poucos cristãos realmente têm consciência de Deus dentro deles, habitando nos seus corações e corpo como seu templo. Não falaria nem agiria de maneira que às vezes fazem. Alguns cristãos falam constantemente a respeito da sua falta de poder e da sua falta de capacidade. Mas se tivessem consciência de que Deus está dentro deles,
saberiam que nada lhes é impossível. Ao invés de crerem naquilo que a Bíblia diz, muitíssimos crentes acreditam somente naquilo que sentem. Por exemplo, quando as pessoas nascem de novo, a sensação é maravilhosa, mas muitas vezes dizem posteriormente: tive uma experiência maravilhosa quando fui salvo, mas parece claro que Deus me abandonou porque não tenho hoje a sensação que tive naquela ocasião. Jesus, porém, disse: outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14,16. O Espírito Santo não veio como visita para hospedar-se por apenas alguns dias. Não veio passar férias dentro de você só por um período breve. Ele veio para habitar em você, para estar em casa em você, para sempre. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Marcos 9,23. A razão por que tudo é possível ao que crê é que Deus nosso Pai determinou que aquele que crê tivesse o próprio Deus habitando nele mediante a presença do Espírito Santo que nele habita. E com Deus dentro do crente, nada é impossível. Maior é aquele que está em vós. 1 João 4,4 diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem é aquele que está no mundo? É Satanás, o Deus deste mundo. 2 Coríntios 4,4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mas aquele que está em você, o Espírito Santo, é maior. Aquele que é maior está dentro de você, se você nasceu de novo. O próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, vive no crente nascido de novo. Tudo quanto Deus poderia ser para você e fazer para você, o Espírito Santo, mediante a sua presença que habita em você, é para você, é em favor de você e em você. João disse: maior é aquele que está em vós. 1 João 4,4. Voltando a João 14,16, ouvimos Jesus dizer: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Depois da última parte do versículo 17, Jesus disse: Ele estará em vós. Foi exatamente assim que João disse em 1 João 4,4 também: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Algumas pessoas dizem: não tenho boa memória e simplesmente não consigo me lembrar bem dessas coisas. Não consigo memorizar os textos bíblicos. Respondo a elas: você pode deixar de lado sua tentativa de lembrar-se das Escrituras de cor e confiar no Consolador, o Espírito Santo, para Ele mesmo colocar na sua memória aquilo que precisa saber. Veja bem, uma coisa é tentar fazer mentalmente uma coisa sozinho. Outra coisa bem diferente é confiar nele, naquele que é maior, que está dentro de você. Ele é tudo dentro de nós que as Escrituras dizem que Ele é. Ele fará tudo dentro de nós que a palavra diz que Ele fará. E Ele será tudo dentro de nós que a palavra diz que Ele será. 1000 vezes maior por dentro. Smith Wigglesworth, um homem de Deus que foi poderosamente usado pelo Senhor para pregar a fé e para realizar milagres de curas, disse no seu livro A Fé que Sempre Aumenta: sou 1000 vezes maior por dentro do que sou por fora. Quando li isso, ainda não tinha muita experiência pentecostal, e essa declaração foi de difícil compreensão para mim, porque minha mente ainda não tinha sido renovada suficientemente com a palavra. Eu sabia, é lógico que existe um homem exterior e um homem interior. O homem interior é o nosso espírito, o homem que está por dentro. Depois de ler aquela declaração de Wigglesworth, deixei o livro de lado e fiquei imaginando como mesmo seria possível um homem ser 1000 vezes maior por dentro do que por fora. Perguntava a mim mesmo, por exemplo, como seria colocar uma vasilha grande dentro de uma vasilha pequena? Se, por exemplo, nosso pé estivesse 10 vezes maior do que o nosso sapato, como poderíamos colocar o pé dentro do sapato? Se um homem estivesse 1000 vezes maior por dentro do que por fora, a parte de fora estourariam totalmente. De noite, essa declaração feita por Wigglesworth voltava a mim, virando-se repetidas vezes na minha mente.
O Espírito Santo a trazia à minha memória. Resolvi, portanto, ler de novo aquele capítulo do livro de Wigglesworth, pedindo que o Espírito Santo me desse compreensão daquilo que Wigglesworth queria dizer. No livro, notei o texto bíblico. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Então comecei a perceber a ideia. Com o entendimento iluminado, passei a pensar que Wigglesworth deveria ter dito: sou 1.000.000 de vezes maior do que por dentro. Mesmo isso não seria uma declaração suficiente, pois Deus é infinitamente maior do que aquilo que podemos pensar ou imaginar. Alguém perguntou a Wigglesworth: qual é o segredo do alto grau de espiritualidade que você atingiu? Sua resposta foi: nunca fiz nada mais do que me lembrar do que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Ouse a viver à altura deste texto bíblico. Essa declaração não pertence somente aos pregadores. Não são exclusivamente os pregadores que são 1.000 vezes maiores por dentro do que por fora. Não são exclusivamente os pregadores que têm o Espírito Santo dentro deles. João estava escrevendo aos leigos quando disse: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Você não foi deixado desamparado nesta vida. Aquele que é maior está dentro de você. O papel do Espírito Santo dentro de nós. Já vimos como o Espírito Santo veio habitar em nós. Examinemos agora o que ele veio fazer em nós. O Espírito Santo dentro de nós resulta no fruto do Espírito criado de novo. É relevante notar nas Escrituras que há 2 grupos de 9 em conexão com a obra do Espírito Santo na vida do crente. Primeiro, os 9 frutos do Espírito que resultam na presença do Espírito Santo que em nós habita. Segundo, os 9 dons do Espírito Santo que resultam no poder do Espírito Santo que nos enche. Estudaremos os 9 dons do Espírito Santo dentro do assunto do batismo ou plenitude do Espírito Santo no capítulo 5. Examinemos, porém, em primeiro lugar, as 9 manifestações do Espírito humano regenerado, que resultam na presença do Espírito Santo habitando em nós. Paulo as lista em Gálatas 5. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Em João 15,5, Jesus disse aos discípulos: eu sou a videira, vós os ramos. Ora, onde crescem os frutos? Crescem lá nos ramos. Este fruto, portanto, a respeito da qual Paulo está falando em Gálatas 5, é o fruto do espírito humano criado de novo e nascido de novo, crescendo dentro da vida do crente como resultado da vida do Espírito Santo dentro de nós. Vemos um exemplo bíblico do fruto do espírito humano nascido de novo em Lucas 24, do 51 a 53, antes do dia de Pentecoste, quando então os discípulos receberam a plenitude do Espírito Santo. Lucas 24, 51 e 53 diz assim: aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. De acordo com Gálatas 5:22, a alegria é um fruto do espírito humano criado de novo e nascido de novo. Vemos neste trecho de Lucas 24 que os discípulos tinham grande alegria, mas ainda não tinham recebido a plenitude do Espírito Santo. Logo, o fruto do Espírito não podia ser resultado do batismo no Espírito Santo, porque o dia de Pentecoste ainda não chegara. Este trecho bíblico demonstra que os discípulos já tinham um dos frutos do Espírito, a alegria, antes de terem sido revestidos do poder do alto. De fato, tinha muito fruto, pois a Bíblia diz que tinha um grande júbilo. Versículo 52. À medida que nos rendemos a Deus e obedecemos a sua palavra, a vida do Espírito Santo dentro de nós leva-nos a crescer continuamente no amor, na alegria, na paz, bem como nos demais frutos do Espírito.
Percebemos, portanto, que um dos propósitos principais da presença do Espírito Santo que habita na vida do crente é para a frutificação. O Espírito Santo dentro de nós, nosso ajudador e consolador. Notamos na versão amplificada de João 14, 16 ao 18, que o Espírito Santo é um consolador, um conselheiro, um ajudador, um intercessor, um advogado, um fortalecedor e um amigo fiel. João 14, 16 ao 18, amplificada, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, ou seja, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e amigo fiel, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, ou seja, acolher de coração, dar as boas-vindas, porque não o vê, nem o conhece, nem o reconhece. Vós, porém, o conheceis e reconheceis, porque ele habita constantemente convosco e estará em vós. Não vos deixei órfãos, desconsolados, desolados, enlutados, abandonados, desamparados. Voltarei para vós outros. Note que Jesus disse que o Espírito Santo seria um consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e amigo fiel. Não precisamos de nada mais do que isto. Muitos crentes têm ficado por fora da realidade daquilo que o Espírito Santo veio fazer em nós numa base contínua. Com demasiada frequência, certas pessoas, ao precisarem de ajuda, simplesmente correm por aí freneticamente no esforço de acharem alguém que possa orar por elas. Choram primeiramente no ombro de uma pessoa e depois no de outra pessoa, derramam as lágrimas de crocodilo e citam os textos bíblicos. Ficando a sós, no entanto, permanecem na mesma situação, embrulhada e que estava no início. Esquecem-se de que tem um ajudador dentro delas. Não precisam orar pedindo um ajudador, já tem o ajudador dentro delas. Jesus disse em João 16,7 que o Espírito Santo seria o nosso consolador. Jesus disse também: Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. João 16,7. O Espírito Santo dentro de nós, nosso guia nos assuntos da vida. O Espírito Santo também é nosso guia. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16,13. Não somente ele nos guiará a toda a verdade, mas Jesus disse, falando a Deus Pai: A tua palavra é a verdade. João 17,17. O Espírito Santo também nos guiará na verdade da palavra de Deus. O Espírito Santo nos guiará em todos os assuntos da vida, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Ninguém poderá ser guiado ou orientado, no entanto, sem se colocar nas mãos do guia. Em outras palavras, é inútil orar a Deus: Senhor, guia-me, dá-me orientação, a não ser que você pretende seguir essa orientação. Ilustrando, se viajamos para algum lugar distante e há um guia lá para nos acompanhar, então, caso não sigamos o guia, haverá muita coisa que não compreenderemos e poderíamos até ficar perdidos. O guia fica à disposição para nos explicar certas coisas e nos mostrar o caminho a seguir. Certamente ninguém gostaria de passar pelas cavernas de Carlsbad, por exemplo, sem um guia. A escuridão é total dentro daquelas cavernas. Nunca conseguiríamos sair das cavernas de Carlsbad se deixássemos de seguir o guia. Mas o guia sabe exatamente onde pode acender as luzes. Graças a Deus que o Espírito Santo sabe exatamente onde acender as luzes. É por isso que muitas pessoas deixaram sua vida em tamanha desordem. Não estavam seguindo o guia. O Espírito Santo nos guiará, mas, a fim de sermos guiados na vida, precisamos colocar-nos nas mãos dele. Quando recebemos orientação, podemos estar preparados de antemão, pois a Bíblia diz que o Espírito Santo nos mostrará as coisas do porvir. João 16,13. Ele nos guiará em toda a verdade, e ele também nos guiará e nos conduzirá em todos os assuntos da vida. Durante os muitos anos das minhas viagens no campo evangelístico, deixando em casa minha esposa e meus filhos pequenos, tenho dependido do meu guia, o Espírito Santo.
E ele sempre me tem advertido em tempo hábil a respeito de uma necessidade na minha família. Embora não tenha tido em muitas ocasiões nenhuma comunicação com a minha família, sempre sabia pelo Espírito de Deus quando um membro da minha família estava doente. Não é porque sou pregador que o Espírito Santo está dentro de mim para me ajudar. Se você é crente, ele está dentro de você para ajudá-lo também. E se você aprender a escutá-lo e a depender dele, ele o guiará, sabendo por dentro de você o que você deve fazer. Segundo a antiga aliança, em Jeremias 31:33, Deus fala da nova aliança que passaria a estabelecer com seu povo. Este versículo nos dá um indício de como os crentes deverão ser guiados segundo a nova aliança. Jeremias 31:33 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Essa promessa feita na antiga aliança foi cumprida no novo nascimento, na nova criação do espírito do homem. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Onde Deus faz de nós uma nova criatura? Em nosso coração ou espírito, para a regeneração do Espírito Santo. Tito 3,5. Deus disse que colocaria a sua lei em nossa mente, ou coração, ou espírito. É pelo Espírito Santo que as leis de Deus são escritas em nosso coração. 2 Coríntios 3,3. Além disso, por você ter nascido de novo, você saberá, mediante o Espírito que habita dentro de você, aquilo que você deve fazer em todas as situações da vida, pois é Ele nosso guia em toda a verdade. João 16,13. Simplesmente olhe para dentro, verifique para ver o que o Espírito Santo dentro do seu espírito humano está levando você a fazer. Romanos 8,14. O problema de muitas pessoas é que, ao invés de confiarem no Espírito Santo dentro delas para guiá-las e conduzi-las, estão procurando a resposta lá fora. Estão correndo para cá e para lá, procurando outra pessoa para lhes dar a resposta que necessitam. Vou dar-lhe um exemplo de quem só precisava olhar para dentro, para o Espírito Santo que habita lá dentro. Estávamos realizando um seminário da fé, no estado de Ohio. E depois de um dos cultos matutinos, certo homem veio falar comigo dizendo: irmão Hagin, quero que você ore por mim. O homem explicou seu pedido de oração. Disse: durante vários anos eu era membro de uma igreja aqui na cidade. Tive uma desavença com o pastor. O homem continuou: e acabei deixando aquela igreja. Desde então, endireitamos nossa desavença e somos bons amigos. Mas já faz 7 anos que estou frequentando outra igreja. O homem disse: recentemente tem acontecido várias coisas na igreja que tenho frequentado. O pastor já saiu e eu também senti vontade de sair. Não sei, portanto, o que devo fazer, completou esse homem. Não sei se devo ficar nesta igreja que venho frequentando, achar uma outra igreja ou voltar à igreja que deixei há 7 anos. Quero que você ore para o Senhor para me guiar. Falei: tudo bem, ficaremos de acordo que você vai compreender aquilo que Deus está lhe dizendo. Porque João 16,13 diz que o Espírito Santo é nosso guia, e Romanos 8,14 diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E assim coloquei as mãos na sua testa e comecei a orar. Mal orar umas poucas palavras quando o Espírito Santo de Deus dentro de mim disse: pergunte-lhe o que ele tem no coração. Você entende? É lá que fica o Espírito Santo, no coração, no Espírito. É ali que você vai achar a orientação que necessita. A Bíblia diz: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20:27. Parei de orar e falei ao homem: abra seus olhos e olhe para mim. Abri os olhos e eu falei: caro irmão, olhe bem para dentro do seu coração, do seu espírito. Não olhe para mim, não olhe para sua cabeça, olhe bem para baixo, dentro do seu íntimo, do seu ser. Veja bem, quando a Bíblia fala a respeito do coração humano, não se refere a um órgão físico que bombeia sangue pelo nosso corpo e o mantém com vida. Romanos 10,10 diz: com o coração se crê para a justiça. Ora, você não poderia crer com o seu coração físico, da mesma maneira que você não poderia crer com o seu nariz físico ou com o seu pé físico.
Pelo contrário, o coração é usado como ilustração do íntimo do homem, do espírito do homem. Olhe para dentro do seu espírito, falei-lhe. O que é que seu espírito lhe diz? Quando falei assim, ele respondeu: vou ter que voltar à igreja que frequentava antigamente. Respondi: essa é a resposta, portanto. Volte, pois, àquela igreja. Aquele homem sabia a resposta no seu coração o tempo todo. Muitas coisas acontecerão em nossa vida, sendo algumas delas boas e outras ruins, e depois dizemos: sabia o que fazer o tempo todo. Onde sabíamos disso? Sabíamos em nosso íntimo. Por que não a escutamos? Muitos problemas seriam evitados se aprendêssemos a escutar o nosso espírito. Isto porque o espírito do homem é a candeia do Senhor. Provérbios 20:27. O Espírito Santo está habitando em nosso espírito e ele é o nosso guia. O Espírito Santo dentro de nós testifica de Jesus. No Evangelho segundo João, Jesus falou em outro papel do Espírito Santo ao habitar dentro dos crentes. O Espírito Santo sempre enaltece a palavra de Deus e o nome de Jesus e dá testemunho de Jesus. João 15:26 diz assim: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Note agora João 16:14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Em João 14:26, Jesus disse que o Espírito Santo seria o nosso ensinador. João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Em outras palavras, o Espírito Santo tornará Jesus real para você, tanto quanto as coisas de Deus. E quando você necessitar, ele trará à sua lembrança a palavra de Deus que você possui ocultada no seu coração. Salmo 119:11. O Espírito Santo, nosso ajudador, fez sua morada em nós, os crentes. Tudo quanto poderíamos necessitar que ele fosse por nós, ele já o é. Ele é nosso consolador, nosso guia, nosso conselheiro e nosso ensinador. Ele é aquele que é maior dentro de nós, que nos dá a vitória na vida. Se tivermos consciência daquele que habita dentro de nós, e se crermos na palavra de Deus, não temeremos diante de tudo ou de todos com quem nos confrontarmos na vida. Aquele que é maior, que vive em nós, é maior do que aquele que está no mundo. Ele nos dará a vitória na vida.